Vascaíno, estamos aqui chateados, abatidos com a atual situação a qual o Vasco da Gama vivencia. Meu amigo, por questão de educação, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que principalmente Deus possa abençoar a sua vida. Amigos, o que está acontecendo no Vasco da Gama é caso de polícia. Tá tudo errado. A gente vai falar muito aqui sobre o que aconteceu ontem envolvendo Vasco da Gama e São Paulo. O que restou foi uma Série B que está amarga. O Vasco na 10ª colocação. Eu acho que o torcedor do Vasco, mais pessimista, não esperava por isso. Vamos falar aqui sobre a necessidade de reforços e vamos falar aqui sobre a política do clube. Meus amigos, o que está acontecendo no Vasco não é normal. O Vasco é um clube que não tem representatividade. O Vasco é um clube hoje, eu falo isso com muita tristeza, que não impõe medo e respeito a ninguém. O Vasco jogou com o São Paulo, ficou aquela sensação que com um pouquinho mais de organização, planejamento, a gente poderia ter passado sim para as quartas de finais. O jogo de ontem, até a expulsão do Léo Jabá, foi aparelho, foi igual. Fomos assaltados dentro de casa. E essa diretoria, com relação à representatividade, não faz nada. O Vasco está na Série B porque foi roubado ano passado em várias partidas. Não foi só naquele caso do Internacional. O Vasco é um dos clubes mais prejudicados por arbitragem no Brasil. Cuidado, torcedor do Vasco. Segundo turno, vão colocar VAR no Campeonato Brasileiro da Série B. É outro campeonato. Eu fiz uma denúncia aqui na semana passada alertando para isso. Hoje a CBF tem 2 presidentes interinos, 2 interventores, que é o presidente da Federação Paulista e também o presidente do Flamengo. Diante dessa situação, o Vasco não se manifestou na semana passada. Não adianta o seu pássaro vir jogar para a galera. Se o presidente da Federação Paulista está lá na CBF, é ele que comanda o quadro de arbitragem. O Gaciba deve obediência para ele. Bom, ele vai puxar para o lado do São Paulo. O São Paulo faz parte da Federação Paulista. Se o outro interventor que está lá é o presidente do Flamengo, era a tragédia anunciada. Eu alertei aqui para a situação do Daronco. Mas enfim, o problema do Vasco, embora o Vasco tenha sido prejudicado pela arbitragem, não é só arbitragem. O nosso clube hoje tem um esquema de empresário enorme, que vai entrar treinador, sair treinador, quem vai mandar é o Carlos Leite. É caso de polícia. É caso de colocar o Ministério Público e a Polícia Federal no Vasco da Gama para investigar o que está acontecendo. O Vasco virou cabide de emprego, virou um lugar para lavar dinheiro. O Vasco virou aí um grande esquema aí para rachadinha. Você quer um exemplo? O presidente do clube empresta 3 milhões, recebe 9.
Esse é o grande investimento que a gente tem hoje aí no Vasco da Gama. Os caras botam dinheiro, pegam o dobro, pegam o clipe, fica por isso mesmo. Então é caso de polícia. A imprensa do bem tinha que se manifestar com relação à torcida do Vasco. É uma convocação que eu estou fazendo aqui. Tem que tomar de assalto. Tem que tomar de assalto. O torcedor do Vasco precisa acordar. O clube de regatas Vasco da Gama não é dessa diretoria. Não é da diretoria anterior. O Vasco da Gama é de 25 milhões de torcedores espalhados de norte a sul desse país. O torcedor do Vasco não pode deixar barato. Hernando, Marquinhos Gabriel, Morato foram contratações que foram feitas aí pelo senhor Alexandre Pássaro, que tem que ser demitido. Tem que ser demitido. Não adianta jogar para a galera, transferir responsabilidades. Não adianta. O Vasco é roubado, ninguém faz nada. Se contratam jogadores aí com pouco dinheiro que o Vasco tem para os caras vir jogar no Vasco por jogar, e com isso o Vasco está acabando. Eu espero sinceramente, porque virou uma questão de necessidade, que haja uma reviravolta aí na justiça. Se não houver, o Vasco vai ficar nessa situação, não vai subir, sinceramente, para a Série A ano que vem. E se subir no próximo ano, com essa diretoria que está aí, o Vasco da Gama simplesmente cai de novo. Perspectivas para o jogo aí contra o Vitória no Barradão, cara, vamos dizer o que? O time está abalado, o time está entregue, deixaram os salários atrasar novamente. São uma série de fatores aí que o Vasco precisa se recuperar. De repente que o Vasco jogou ontem seja o suficiente para a gente vencer o Vitória no sábado, certo? Mas eu fico pensando, cadê a situação de reforços? Esses caras estão maltratando o Vasco da Gama. Foi o que eu falei para você, torcedor do Vasco. Não se iluda, não se engane, porque não vai vir 4, 5 reforços. Tem muita gente que passa pano na cabeça dessa diretoria e que hoje vem com vitimismo para dizer fora Salgado, fora Pássaro, mas que bota milhões entrando no Vasco, 5, 4 reforços. Cara, o que estão fazendo com o Vasco é uma sacanagem, é caso de polícia. O Vasco precisa ser resgatado o mais rápido possível. Ou a gente implementa esse projeto, somamos no Vasco da Gama, ou gente, sinceramente, acabou. Aquela chama que a gente sentia arder aqui, aos poucos está se esvaindo. E isso é lamentável aí, certo? Então, era um vídeo mais desabafo. Não tenho o que falar muito nesse momento. É trabalhar, pensar no Vitória e cobrar desses camaradas aí que estão acabando com o Vasco. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!